Olá pessoal, muito bom dia. Hoje, dia 22 de setembro de 2015, começa mais uma abertura de mercado. Hoje um dia que começa bem nervoso, né? A gente tem aí muito que falar tanto do cenário interno quanto do cenário externo, né? Na Europa as bolsas caem, na verdade o DAX futuro está caindo 3%, né? Impulsionado principalmente pelas quedas das mineradoras e também da Volkswagen, que pelo segundo dia consecutivo lidera as perdas depois de um problema que tiveram aí, principalmente nos Estados Unidos, e deixarem aí já de sobreaviso 6,5 bi, de certa forma para prestar conta de algo errado que fizeram, né? Isso atrapalha muito o mercado na Europa, mas não é só por isso que o mercado cai. O S&P 500 futuro também projeta uma abertura com 1,5% de queda do mercado americano, muito por conta de uma possibilidade cada vez maior de ter um aumento de juros nos Estados Unidos já em outubro, né? E também com muito bate-boca e conversa sobre o desempenho da economia global, que a economia global ainda vai passar por um tempo maior de dificuldade, enfim. Isso assusta os investidores lá fora e acaba refletindo aqui dentro, que além desses problemas internos, ainda tem um monte de problema interno para resolver. Hoje é um dia, aliás, um dia muito importante aqui para política barra economia, né? Eu acho que nunca política e economia andaram tão juntas e isso acaba refletindo no mercado, que abre aí projetando uma queda na abertura às 10 horas da manhã de praticamente 2%, né? O índice futuro cai cerca de 2%. E impressionante, o dólar já sobe mais 0,5%, já ultrapassa aí, o dólar comercial já ultrapassando os R$ 4. Bom, em cima desse cenário que a gente começa o dia, falando principalmente e repetindo principalmente para vocês que quando a gente tem um dia como hoje, né? E quem pensa no curto prazo não tem que entender esse como um dia perigoso, ou oh, meu Deus do céu e tal, mas tem que ir para o mercado sem pré-conceito do que pode acontecer, né? A abertura vai vir em queda, não significa que vai cair o dia inteiro. E é um dia de tentar aproveitar desde que apareçam boas possibilidades, porque é um dia que promete muita volatilidade, perfeito? Eu queria já dar uma olhada no gráfico do Ibovespa. Ibov, vamos lá. A gente conversou com vocês aqui na quinta-feira passada, na parte da tarde. A gente faz também aí o fechamento de mercado às 4h30 da tarde, né? Do Ibovespa ter batido aí numa linha de tendência de baixa no gráfico diário e a partir disso começou a cair, né? Então teve aí uma queda forte na sexta-feira e ontem mais um pouquinho de queda, mas até esse ponto tudo bem, né? Porque ainda estava nos 60 minutos, respeitando uma linha de tendência de alta aqui dos 60 minutos. Quer dizer, essa queda até essa região aqui de 46 mil pontos não prejudicaria o nosso Ibovespa, não prejudicaria uma chance de um repique um pouco maior aí nesse gráfico de 60, já que esse ponto seria um ponto de suporte. Pois bem, se abrirmos como indica o índice futuro, é claro que são ainda 9 horas da manhã, ainda tem uma hora aí, muita água para passar debaixo da ponte, né? Mas se a gente abrir rompendo essa região, né, isso acaba que a tendência de alta do gráfico de 60 vai por água abaixo, aí a gente volta a ter uma chance maior de testar aqueles fundos de 3, 4 semanas atrás, perfeito? Agora, se o mercado, por algum motivo qualquer e desconhecido, se recuperar e abrir perto dessa região de 46 mil pontos, entenda isso como um bom ponto de suporte para o índice Bovespa também, perfeito? Então, ontem a gente conversou com vocês, eu vou voltar para o gráfico diário aqui para falar um pouco aí das possibilidades, né? Ibov gráfico diário, vamos tirar essa linha aqui. A gente tinha deixado essa linha aqui como resistência e eu queria traçar aqui, né, os destinos prováveis desse índice, né? Pelo gráfico, pessoal, o que a gente consegue enxergar como mais provável é uma queda para romper o fundo, simplesmente para acreditar na tendência, perfeito? Porém, eu acho que o target aqui é ruim, né? Eu não vejo o mercado caindo sem parar, com uma força muito grande, dando um monte de trade bom para a gente, né? Mesmo que a gente chegue aqui, vai ser difícil, né? Vão ser ondas, na minha opinião, ondas pequenas, e aí você tem muito mais dor de cabeça do que ganho,
tá ok? Então, ao invés de pensar nessa possibilidade, o que muito mais me agrada é se a gente viesse até um certo ponto qualquer aqui e rompesse essa linha de tendência. Eu acho que o target maior, o dinheiro grande está com bolsa para cima e não com bolsa para baixo, né? Para baixo a gente vai ter aí muita coisa caindo a conta gota, o que nunca é bom para quem está fazendo as operações de curto prazo, tá? O ideal é que a gente tenha, depois de um processo longo de queda, uma reversão. É claro que não é pensando em bater 100 mil pontos, 200 mil pontos, 70 mil pontos, romper topo histórico, mas uma onda que tem aí 15, 20% para a gente poder surfar algo mais consistente e que dure um tempo maior do que essas pequenas ondas de queda que a gente tem vivido. Simplesmente pequenas ondas porque a última até que foi razoável, né? Fazia muito tempo que a gente não tinha uma onda tão boa, foi possível fazer excelentes operações na venda, né? Que foi exatamente essa perna aqui, né? Que teve aí quase 15%, deu excelentes operações em Petro, nos bancos, no setor financeiro em geral. Mas eu não vejo tanto target e tanta força para baixo mais, né? Eu acho que para baixo não sairão boas operações. Então, se eu pudesse dizer para onde o mercado iria no próximo movimento forte, eu ia torcer ou ia escolher que fosse para cima. Eu acho que tem muito mais dinheiro a ganhar numa reversão aqui do que numa queda. Perfeito? Bom, tudo isso que eu estou falando, né, é o que eu desejo. O mercado ainda não tem nenhum padrão de reversão de tendência, não dá ainda para falar de reversão de tendência em boa parte desse mercado. Alguns setores e algumas ações de alguns outros setores já têm esse padrão. Ações como, por exemplo, GGBR, ações como, por exemplo, BRAP4, ações como, por exemplo, do setor de varejo, HGTX3, ação do setor de construção civil, como, por exemplo, a Iven 3, já tem esse padrão. E é claro que se o mercado vier forte para baixo ou se continuar caindo, esse padrão vai se desfazer, perfeito? Então a gente tem que ficar muito atento para ver o que vai acontecer, principalmente com esses ativos e também qual vai ser o desfecho do setor financeiro, né? Outra variável que a gente não comentou ainda, mas que é muito importante para esse momento, é a possibilidade da perda do rating por uma das agências que ainda mantém a gente como grau de investimentos. Hoje, inclusive, o ministro Levi tem uma reunião com uma dessas agências, com a Fitch. Se isso acontecer, esse setor vai ser muito prejudicado no curtíssimo prazo, talvez alguma coisa de gráfico intraday até, né? Então, é muito importante a gente ficar atento ao setor financeiro por dois motivos. Primeiro, porque se tivermos uma perda de rating, ele será muito afetado, então precisa ver como vai ser a reação, como será a reação dessas ações. E segundo, porque é o setor mais importante hoje na composição do Ibovespa, né? Então, o setor financeiro, que são os bancos, seguradoras, enfim, elas representam aí mais de 30% da composição do Ibovespa, quer dizer, a direção que esse setor tomar vai ser fundamental aí para definir também qual é a direção que o Ibovespa vai tomar. Perfeito? Bom, eu separei alguns ativos no domingo passado, mostrei para vocês aqui os pontos na segunda-feira de manhã, ativos que estavam muito interessantes e alguns deles já startaram a operação, então a gente já começou a operação em 2 ativos na venda e um ativo na compra. Eu queria mostrar para vocês aqui essas oportunidades, né? De tudo que a gente falou na venda, 2 ativos deram venda ontem, um é MPLU3, que caiu abaixo aí dos R$ 32,99. A gente tinha comentado dessa possibilidade de venda nesse ponto, com stop acima de 34,63 e um alvo em 28,06. E o segundo ativo é exatamente Petro 4, né? Por incrível que pareça, Petrobras a 7,50 a gente ainda quer vendê-la, né? Então já deu essa venda, o stop está acima aqui de 8,30 e um alvo aqui em 4,90. Outras ações como Cielo, como Cosan, como CSMG, como CETIP e como VEG continuam aí sendo observadas. Se atingirem os pontos que a gente determinou no domingo, que mostrou para vocês na segunda, a gente vai também startar a venda nesses ativos. O único ativo que deu compra ontem, e infelizmente deu compra, né, porque acabou voltando e provavelmente sofre um pouco com a queda do mercado hoje, foi Fibre, na hora que rompeu 55, eu achei que estava num ponto interessante. Tem um stop bem curto para esse momento de muita volatilidade aqui do mercado, mas ainda assim a gente está tentando com Fibre também, tá? É uma ação que vive um bom momento, se beneficia bastante da alta do dólar, passou por um processo de correção, vamos tentar pegar aí uma próxima onda de alta com ela, perfeito? Vamos lá, deixa eu começar a
responder aí as perguntas de vocês. Deixa eu começar com o Kelapo, ele está pedindo para a gente dar uma olhada em TSA4. É uma ação que fez um movimento bonito no gráfico de 60 minutos, né? A gente conversou aqui com vocês, você tinha uma onda 3 aqui, aliás está aqui no gráfico ainda, né? Com alvo aqui em 8,19, ela acabou chegando aqui a 8,13, a 6 centavos aí dessa onda 3, depois passou por uma correção e como também compõe o setor financeiro, por uma correção bem grande, né? Eu gosto dos sinais que o mercado deixa em alguns pontos, né? Então a gente na quinta-feira, ao mesmo tempo que verificava um doji no topo do Ibovespa, em cima de uma linha de tendência, a gente tinha alguns ativos dessa configuração aqui, que é uma estrela cadente que mostra a possibilidade de correção, não de reversão, como muita gente fala, até porque aqui no gráfico diário esse ativo tinha tendência de baixa, perfeito? Bom, muita atenção aqui com essa região próxima aos R$7, é o suporte importantíssimo aqui de TSA, ela tem condição, se começar a subir após isso, até de fazer uma reversão de tendência, mas cruzou esse ponto, ratifica a tendência de baixa. Se está vendido, portanto, muito atento com essa região, perfeito? Ainda não tem condição de compra no gráfico diário, vamos ter que esperar aí os próximos pregões para ver se essa condição será criada ou não, tá? VVAR 11, observar a possibilidade de venda nesse ativo. Quem está pedindo é a Cissa. Então vamos lá, deixa eu carregar o ativo aqui que está demorando, né? Ativo em tendência de baixa, né? Então não tem problema nenhum fazer venda. Ela rompeu aqui aos 5,57, que era a mínima dela. O stop aqui está acima de 6,45, colocando no gráfico semanal. Está rompendo fundo histórico, né? Ele abriu aqui o capital em 2013 e desde então permaneceu lateralizado por um tempo, depois só caiu. Então o fundo ou suporte importante aqui é 1 centavo, não tem nada antes disso como memória do preço, tá ok? Então não tem problema nenhum fazer a venda, Cissa, tá? É um ativo que tem tendência de baixa. André, mas o Ibov dolarizado perdeu mínima e tem espaço para queda nas casas dos 10 mil pontos. Cara, eu não opero o gráfico dolarizado, né? Infelizmente, nesse momento, eu opero em real, né? Seria muito bom se eu operasse ADR somente, né? O ETF do Ibovespa, porque aí eu estaria com o meu dinheiro todo em dólar e aí mesmo que fizesse só trade ruim, não ganhasse dinheiro com os trades, eu estaria com o meu dinheiro valorizando. Quer dizer, se eu transformasse de novo esse dinheiro em real, eu teria enfim, um ganho, na verdade, dinheiro, não tradando papel, mas tradando moeda, perfeito? Mas eu opero aqui no Brasil, então essa informação de que o Ibovespa rompeu o fundo não me traz nenhum alento. Aliás, isso precisa ser muito bem analisado em relação ao fluxo de investidores que podem vir para cá, pensando aí não só no curtíssimo prazo, mas em médio e longo prazo, por acharem que a nossa bolsa está barata, perfeito? Porque com a valorização do dólar e a queda do nosso mercado, a nossa bolsa começa a ficar barata, alguns ativos. Eu não estou falando de gringo vir para cá para comprar ação de empresa ruim, né? Eu estou falando do cara que vai trazer o dinheiro para cá pensando em comprar ações de empresas que são boas e por conta da desvalorização do real e por conta da queda do Bovespa ficaram baratas, né? Acho que qualquer análise aí de Bovespa dolarizado, eu acho que muito mais vale a pena a gente pensar nisso do que pensar no gráfico do Ibov dolarizado, até porque a gente não trade esse gráfico, né? Aliás, duas informações que eu não vejo tanta relevância, mas muita gente gosta. Petróleo estava caindo 2% e minério de ferro 1,80, tá? Então, é sangue para tudo quanto é lado, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos e também aí nas commodities, tá? Então, muito atento para hoje o dia promete, perfeito? BBAS e BBDC, o cenário é perder a mínima do ano e abrir espaço para queda forte. Natura e Petro já foi. Vamos lá, vamos analisar o gráfico aqui, tá? Eu gosto de viver um dia de cada vez, né? BBAS aqui, tem um padrão de continuidade da tendência muito mais forte do que, por exemplo, Itaú e também BBDC4, justamente porque quando corrigiu, sequer conseguiu ultrapassar essa média aqui de 17 períodos, né? E isso é sinal de ativo muito fraco
e, portanto, é muito provável, inclusive, que a partir da abertura ela já fure o fundo, tá ok? A gente tem uma projeção aqui no gráfico semanal de BBAS, deixa eu ver se está aqui, nesse gráfico, a onda 3 que a gente mostrou para vocês já faz algum tempo no gráfico semanal, que dá aí um alvo para ela ainda bem mais embaixo, né? Uma queda aí em R$11. E a BBAS sofre, né, duplamente, porque primeiro é do setor financeiro, se perder o grau de investimento no Brasil, esse setor geralmente sofre mais, e segundo que é uma empresa estatal, né? Empresas estatais, quando você tem perda do grau de investimento, também sofrem bastante. Então é muito provável, inclusive, que hoje ela já abra fazendo novo fundo, perfeito? BBDC é uma aposta mais difícil para fazer na venda, justamente porque quando ela subiu, ela ultrapassou essa primeira média, mostrou mais força, rompeu aqui esse topo anterior, tá? Muito provavelmente também abre muito perto do fundo, então se o mercado vier para mais queda hoje, ela também rompe o fundo, tá? Mas por enquanto, eu não vejo aí uma boa venda no ativo, né? A gente já fez boas vendas em outros momentos com ativo e eu não tenho problema nenhum em vender, mas esse momento aqui eu não acho muito interessante esse ativo, justamente porque teve muito mais força do que eu gostaria quando corrigiu. Aí eu sou muito mais você vir para CETIP, que tem uma condição de reversão de tendência e início de movimento, muito mais para Cielo, que tem condição de reversão de tendência e início de movimento, não conseguiu superar as médias quando subiu, perfeito? E TUB 4, para a gente encerrar aí essa coisa com os bancos, né? É muito parecido com o BBDC. Aliás, dos três bancos hoje é mais forte, né? Conseguiu aí, só parou na média móvel de 72 e agora batendo aqui nessa média móvel de 17. Tinha tudo para ser suporte, com essa provável queda na abertura acaba que não vai ser, mas ainda assim eu acho que não abre espaço para pensar em venda, né? Essa coisa de que pode cair muito, mas se eu não ganhar dinheiro com isso, eu não, tanto faz se vai cair ou não, né? Eu só vou realmente me concentrar no que pode me trazer dinheiro, né? Então, uma abertura aqui nesse ponto vai me deixar um stop nesse ativo, né, de 12, 13%, ou seja, não tem condição da gente iniciar a venda depois de uma onda de 13, 14%. O Rafael está falando, não acredito que o André se postula com Ibov alta. Rafael, você não entendeu nada do que eu falei. Eu vou repetir aqui para ver se fica mais claro. Eu falei que se eu pudesse escolher, eu acho que eu escolheria que o Ibov viesse para alta, porque eu vejo muito mais target para cima do que para baixo, tá certo? Eu não me importo para onde o mercado vai. O que eu quero é ganhar dinheiro, tá? Então, tanto faz se o mercado vai cair ou subir. Eu só acho que a gente vai conseguir ganhar mais dinheiro com o mercado em alta, se o mercado reverter a tendência, do que se o mercado cair. Porque para baixo eu vejo muito vai e vem, tá certo? Então eu não estou falando aqui que o mercado vai subir, até porque eu não sei. E se alguém aqui vier falar que sabe que o Ibovespa vai, como por exemplo você falou, a 42 mil pontos, tá nada menos que fazendo um chute, né? Ninguém sabe para onde o mercado vai, tá? Então eu não estou falando ou dizendo aqui que o mercado vai subir. Aliás, eu estou vendo o índice futuro caindo 2%, né? Eu não estou falando que o mercado vai subir. Eu estou falando que eu acho que é muito mais fácil ganhar dinheiro se o mercado subir do que caindo, perfeito? Vamos lá, o Inforlight está pedindo PET 4. Bom, pois bem, PET 4 furou o fundo ontem, foi por isso que a gente vendeu. O stop está acima de 8,30, o alvo em 4,90. Puxa vida, mas será que PET 4 pode ir a 4,90? Pois é, eu não sei se vocês se lembram, mas nesse mesmo espaço aqui a gente falou de venda em Petrobras no rompimento de 9,50, o alvo era R$6. Muita gente falou, mas será que Petrobras chega a 6,50? Pois bem, ela está muito mais perto agora dos 6,50 do que dos 9,50, que foi o preço que a gente vendeu, tá? Então, eu acredito realmente que Petrobras, né, perdeu tudo quanto era fundo relevante e não tem nenhum problema em ir até R$ 4,90, perfeito? E eu vejo a dificuldade justamente porque não acho que o mercado vai cair com tanta força. Mas Petrobras, além de ter o problema de ver o petróleo caindo com muita força, vem sofrendo bastante com a valorização do dólar e a dívida dela é principalmente em dólar. E também é um ativo estatal e em momentos como esse, de muita complicação política e econômica e com a chance de perder o grau de investimentos, é um dos ativos que eu imagino que mais vai sofrer, tá ok? Vamos lá. André, pode dar uma olhada em Comgás, CGA5? Posso. E, aliás, faz bastante tempo que eu não olho o ativo.
É um ativo que por algum motivo aqui eu não olho tanto. Ele tem uma liquidez um pouco mais reduzida, mas ainda assim dá para fazer operações de swing trade. Olha, esse ativo está bem diferente aí dos últimos que a gente falou, né? A gente tem aí em outros ativos uma condição bem clara de tendência de baixa, né? Como, por exemplo, a gente olhou Petrobras, a gente olhou a BBAS com cara de que vai romper o fundo já na abertura, né? Com o gás tem uma condição diferente, tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal, tá? Então esse ponto que eu marquei aí me parece muito importante para o ativo. Se puder só voltar aqui na tela, que é essa região aqui de 43,80. Acima desse ponto, a gente pode ter, inclusive no gráfico semanal, né, um padrão aí nela de reversão de tendência, tá? Ela tem aí um vai e vem muito frenético, né? Ela faz ondas de queda e ondas de alta muito íngremes, né? E eu acho que o rompimento desse ponto aí pode ser interessante para o mercado, tá ok? Vamos lá. ABCB4, ABCB4, Banco ABC. Deixa eu colocar aqui um gráfico diário. É outro caso aí de ativo, né? Que conseguiu, nesse repique de mercado, superar essa primeira média. É muito difícil para minha... para o meu tipo de análise, para o meu tipo de estratégia, fazer venda quando você tem como suporte imediato uma outra média, tá ok? Mas para quem usa só uma ou não liga tanto para essa segunda média, é vender. Assim que fizer nova mínima, provavelmente na abertura, stop aqui acima de 10,32, 10,30, que é esse topo aqui de sexta-feira, de quinta-feira. Só toma cuidado aqui com a possibilidade de suporte nessa região de 9,30, tá ok? Vamos lá. O próximo ativo que eu queria olhar é... Deixa eu ver aqui. Ixi, eu não consigo ver aqui, mas era o boi. BGI V15. Vamos lá. Bom, eu gosto bastante dessa configuração do boi, né? Também é uma configuração que remete à tendência de alta, né? Só perde essa configuração no rompimento desse fundo aqui em 147,48. O problema da operação com commodity, principalmente com milho e boi, né? O café é mais malucão, tá? Mas com milho e boi é que a coisa vai devagarzinho, né? Mas são tendências muito duradouras, a tendência dessas commodities, tá? Então eu ficaria muito atento e eu gosto muito mais, tá? Aqui desse rompimento de 149,50 do que do rompimento desse fundo. Mas o que a gente vive aqui é uma consolidação, tá? Numa espécie de caixote que a gente tem aqui. Então, para onde romper acaba dando trade. Para mim seria muito mais interessante esse rompimento de 149,40 para iniciar uma nova operação, perfeito? Eu falei aqui de uma compra no rompimento de 148 já faz algum tempo, né? Ele andou bem, depois recuou um pouco, está aqui andando de lado, vamos ver se ela consegue ganhar força aí logo em seguida, tá? Vamos ver aqui. André, pode dar uma olhada em Rossi, né? E é engraçado, ontem a gente falou sobre Rossi aqui, né? Para todo mundo tomar cuidado, porque esse tipo de subida de mercado às vezes mostrava aí para o investidor aí uma facilidade que muitas vezes não existia. E dito e feito, né? Ontem já foi o dia dela devolver boa parte do que tinha subido. Olha, eu não vejo condição neste momento de pensar em operação em Rossi, né? Quando a gente olha para um ativo, a primeira coisa que a gente procura é o tamanho do risco, né? Em ativos que valem centavos, né? E que estão vivendo uma grande volatilidade, ou você pega uma operação quando você tem 2, 3 centavos de risco no início do movimento, ou o risco fica tão grande que inviabiliza a operação, tá ok? Então é um ativo que vem em tendência de baixa muito forte e que, como acontece com todo ativo como esse, em alguns momentos aí vive uma espécie de recuperação, sobe em 30%, 40%, o que pode naquele dia parecer muito, mas é na verdade uma recuperação tão somente aí de toda a queda que viveu, tá? O problema é que tanto para compra quanto para venda os riscos são enormes, né? Então não consigo ver nenhuma operação que faça sentido na Rossi, tá? Dessa aí eu fico de fora, tá? Vamos lá. O Daniel tá pedindo, o Colares também, para dar uma olhada em Usiminas 5. Pois bem, Usiminas 5, né, é uma dessas ações, e não são muitas, né, são poucas, que já tem um padrão diferente do padrão de tendência de baixa. Um ativo que
subiu, rompeu o topo anterior, ou seja, qualquer correção que inicie aqui um pivô de alta daria para a gente pensar em compra, né? Os em Minas tem essa condição, o GGBR tem essa condição e mais uma meia dúzia de ativos já tem essa condição. Eu gosto muito desse suporte aqui em 3,97. Ficar muito atento com esse gap para baixo de hoje, né? Se a gente vai... Eu vou excluir uma pessoa aqui, porque a coisa que eu mais tenho raiva, né, é de gente que fica apavorando o investidor, né? Porque para quem tem mais experiência, acaba que isso entra na cabeça e não está nem aí, né? Mas essa história de que vai ter circuit break, que o mundo vai acabar, que vai comprar, o Bovespa vai para 10 mil pontos, muita atenção a esse tipo de coisa, né? Toda vez que você tem um fato mais relevante, os menos experientes, mas que gostam muito de falar, acabam escrevendo coisas aí que pode atrapalhar muita gente, tá certo? Esquece de tudo isso, foca no gráfico, tá certo? Se ele subir, você compra, se ele cair, você vende, tá? Não haja com nenhum tipo de preconceito, né? Então, se o Brasil perder o rating, vá para o mercado buscando volatilidade e não queda. Se o Brasil tiver uma boa notícia e a bolsa for abrir com gap de alta, num dia diferente de hoje, que vai ser um gap de baixa, vá para o mercado buscando volatilidade, buscando direção, não vá procurando compra, tá? Quando você faz um preconceito do que pode acontecer com o mercado, você acaba deixando de dar atenção para a única variável que importa no curto prazo, que é o preço, para ficar focado em oba-oba, em mimimi de mercado. Muita atenção com isso, tá ok? Olha só, voltando para os em Minas, esse ponto aqui é muitíssimo importante. Eu não gostaria que ele fosse rompido e se não for, qualquer pivô que fizer para cima, os em Minas têm condição de compra, tá ok? Ela pode corrigir até mais, né? Mas o ideal seria parar aí. De certa forma, como ela rompeu o topo anterior, né? A próxima operação que eu quero fazer nesse ativo seria uma operação de compra. Então, se ela vier até essa região aqui, tá tudo certo, né? Se começar a subir daqui, tá tudo certo. Mas quanto mais em cima fizer esse pivô de alta, mais força mostra, ou seja, quanto mais força mostra, mais a gente quer comprar no rompimento desse pivô, por exemplo, ok? Vamos lá. GGBR4. Bom, GGBR é uma das que eu separei para compra. Quem está pedindo aqui, deixa eu ver quem que é, o FPJ, tá? É uma das que eu separei para compra se o mercado subisse, né? Eu não sei se vai, pelo jeitão de segunda e pela projeção de abertura de terça, acho que o mercado não vai subir. Provavelmente nós vamos ficar muito mais vendido em todas essas ações que a gente falou aqui do que em compra, tá ok? Mas se GGBR, por algum motivo desconhecido aí, resolver fazer um pivô e subir e superar aqui essa região de 6,61, eu vou comprar a GGBR, tá? Ela está aí cruzando o difusor para cima, ou seja, passa a ter a partir do pregão de hoje, o pregão de amanhã, condição de reversão de tendência mais clara. É claro que o preço precisa subir, é a única variável que importa, é o que eu estou falando para vocês até agora há pouco, né? Se ela cair, acaba que essa condição vai se desmontando. Quanto mais perto do fundo chegar, pior fica essa condição. Mas se ela, por algum motivo, se sustentar aqui e romper 6,60, a gente tem uma boa condição de compra. É muito parecido com o gráfico de BIF3 que a gente surfou aí nas últimas semanas, né? Muito parecido com o gráfico de Marfrig, ou seja, só tem ondas mais longas aqui, BIF3, né? Fez uma onda de alta, uma onda de correção, quando rompeu o pivô aí deu uma boa compra, tá ok? Vamos ver se a GGBR tem essa condição também. Aliás, o setor de siderurgia tem essa condição, tá? Ele não é muito representativo no Ibovespa, mas acaba que neste momento, né, pode viver essas ações, ou podem viver essas ações, ou pode viver esse setor uma reversão de tendência no gráfico diário, tá? É uma das poucas, como eu falei. Vamos lá. Comente VEG. Bom, Seller, eu acho que eu sou um dos únicos caras aí que indica venda de VEG, né? Eu acho que a gente já fez isso quando ela perdeu esse ponto aqui, foi uma boa operação, e eu tô de novo aqui focado na venda de VEG, tá? Por um motivo muito simples, né? O que a gente fala aí de
às vezes a gente se emociona, né, e acaba se esquecendo da variável que importa para o curto prazo, que é o preço. E a gente fica apegado a coisas que não são preço, portanto não vale a pena a gente perder tempo analisando, né? VEG é uma boa empresa? É uma boa empresa. Subiu por muito tempo? Subiu por muito tempo. É uma empresa defensiva? É uma empresa defensiva. Mas como eu não trado nada disso, meu lance é preço, eu acho que ela vai fazer uma onda 3 para baixo no gráfico diário. Tem o difusor cruzado para baixo, tem uma perna enorme, eu percebo, portanto, uma boa possibilidade aqui de queda se ela romper esse fundo, tá? Então seria uma projeção aqui desse jeito, para um alvo aqui perto dos R$13, então eu estou indicando venda aí. Se ela cair abaixo desses 15,90, a gente vai vender com stop acima de 16,92 e alvo aqui em R$12,85, tá certo? Assim, eu sempre falo, só muda a câmera aqui para mim. É engraçado, né? Que no começo você fala, nossa, essa operação aqui tá linda, a gente não tem como deixar de fazer essa operação e aqui eu vou colocar muito dinheiro, tá certo? Aí tem do lado uma operaçãozinha mequetrefe, aquele rompimentozinho vagabundo e tal, não sei o que. Você fala, não, nessa aqui não tá tão bonita, eu vou colocar só uma querelinha, né? Não, 2.000 aqui, tá certo? Só para não falar que eu não fiz, né? E o que eu percebi é que no longo prazo, quando duas operações estão começando, elas têm praticamente as mesmas chances de dar certo, de dar errado, de caminhar e de não caminhar, né? Uma coisa que eu queria que vocês entendessem e apostassem, né, que é na diversificação. Toda semana eu inicio 6, 7 operações de swing trade. Tem semana que a coisa vai bem, tem semana que não vai tão bem, tem semana que a gente tem prejuízo. Mas felizmente no longo prazo, né, a curva é ascendente sempre, estamos dando para o Ibovespa passar a nossa rentabilidade do estudo de domingo, ele vai ter que subir uns 3 anos seguidos sem parar e eu não vou acertar a mão mais nunca, né? Então tem dado certo. Mas eu percebo que o que faz a diferença em determinada semana é uma operação, tá certo? E nem sempre é aquela que parecia mais bonita, né? Então eu acabo que distribuo meu capital de forma igualitária por um monte de ativos, tá certo? E aí de cada, sei lá, abre 6 operações, 3 dão 1, 2% de loss, 2 dão 2, 3% de gain e uma só anda 8, 9, tá certo? Então eu não filtro mais qual operação eu vou entrar com mais ou menos dinheiro. Eu simplesmente divido meu capital em partes iguais quando os riscos são iguais, né? No caso de uma outra ação, o risco é maior, você diminui um pouco o capital para manter a mesma relação. E entro nessa operação como se ela tivesse a mesma chance de outra que tem um desenho todo bonito. Mas se eu só tivesse uma opção para fazer essa semana de operação, a minha operação seria essa venda em VEG, tá certo? Nem acho que vai ser a que vai mais dar certo, né? Porque VEG tem uma dificuldade enorme em cair e tal, não sei o quê. Mas se eu precisasse escolher uma só operação, seria essa venda em VEG, perfeito? É um gráfico que eu considero bem interessante realmente, tá? Vamos lá, pessoal. A gente está aqui agora, né, e dá esse suporte aqui para vocês, é gostoso, a gente estuda, eu vejo, eu passo para vocês provavelmente aqui uma visão de mercado que talvez vocês não tenham, uma possibilidade em um outro ativo que vocês talvez não tenham enxergado. Da mesma forma, vocês fazem perguntas e algumas delas são propondo aí operações em ativos que eu não tinha visto, né? Por exemplo, ontem, qual foi o ativo que vocês falaram aqui para mim de manhã e estava lindo e eu acabei não vendo? Daqui a pouco eu vou me lembrar, né? Então a gente acaba trocando informações, né? E essa troca acaba às 9h45 quando eu vou embora e, enfim, muita gente acaba ficando aqui, tem outra mais programação. Mas hoje eu vou fazer um convite especial para vocês, tá? A gente tem na XP Investimentos algumas salas, né, onde a gente fica analisando ativos ao vivo durante o pregão, que é a Arena do Investidor, e é uma sala aberta, ou seja, não necessariamente você precisa ser cliente da XP para usar essas salas e tá lá comigo durante todo o pregão, com outros professores, falando de... eu gosto mais do swing trade, né? Faço uma outra coisa do day trade, mas falando então na minha sala de swing trade, desse conhecimento inicial que você precisa ter para começar a operar, né? Então é uma sala voltada muito para o iniciante. A gente tem uma sala, essa sim, de day trade, baseada em gráfico. Tá lá o Danilo Zalini durante todo o pregão, passando operações para quem lá frequenta e discutindo sobre o mercado. E temos também 2 salas de tape reading, que é essa leitura de fluxo, que é uma tecnologia
antiga, né, usada no pregão, ainda no pregão Viva Voz, mas que eu passei a conhecer há pouco tempo e que tem parecido muito interessante. Muita gente tem aderido a essa nova forma de operar e tem uma sala única exclusivamente voltada para o dólar e outra sala única exclusivamente voltada para o índice. E essa plataforma chama Arena do Investidor. Eu queria mostrar para vocês como é que vocês acessam, porque daqui a 10 minutos eu vou embora, né? Vou deixar aí para o Kim tocar as salas, e aí se vocês quiserem continuar tendo a minha assistência, a gente quiser continuar junto batendo papo, eu vou fazer o convite para vocês. Então, entrando na página da XP, ó, xpi.com.br, você vem aqui em Educação e depois em Arena do Investidor. Aqui tem uma explicação de como é que funciona a sala, quem são as pessoas que estão lá tocando essas salas, e para você assistir essa aula é só clicar aqui em Acesse a Sala dos Analistas e Professores. Vai abrir aqui essa plataforma que é o Blackboard, né? Você vai colocar só seu nome, tá certo? Vai dar login e vai baixar aqui um Java, tá? Essa plataforma que a gente está utilizando, ela roda em Java e em 1 minuto aí a plataforma vai abrir, você vai conseguir participar, portanto, durante todo o pregão com a gente, tomar decisão junto com a gente, palpitar junto com a gente, falar de mercado junto com a gente, tudo muito organizado e feito pensando único exclusivamente no investidor, tá certo? Então, se o dia estiver bom, só enquanto carrega aqui muda um pouco a câmera, se o dia estiver bom a gente vai operar bastante, se o dia estiver ruim, nós somos as pessoas que vão falar, ó, pessoal, hoje não vamos operar, hoje vamos operar pouco, hoje precisa ter cuidado, pensando sempre na qualidade das operações, porque principalmente nessa sala a gente quer que todo mundo que esteja ali consiga ficar no mercado pelo maior tempo possível, porque a gente acredita que para esse mercado crescer, o cara não precisa operar muito, ele precisa operar bem, tá certo? E isso é ótimo, porque faz o investidor mais saudável e dá uma coisa para a gente que é muito importante nesse mercado, que é credibilidade, né? Então essas duas coisas alinhadas aí faz a gente estar cada dia mais forte e com muito mais gente participando das salas. A plataforma está aberta aqui, e vocês vão observar que tem algumas salas, né? Se você clicar aqui, ó, você vai ver que são 6 salas. Todas as minhas operações ficam nessa sala 6 aqui, tá certo? Então tudo que eu tenho aberto, tudo que eu fiz no dia, tudo que eu tenho para a semana, todos os pontos de compra, de stop, de gain, estão aqui, né? E as salas, na sala 5 ficam as operações do Danilo, perfeito? Eu fico aqui nessa sala de formação do investidor, que não tem nada acontecendo porque eu estou aqui com vocês, mas na sala do pregão ao vivo, deixa eu ver se o Danilo já está online. Provavelmente sim. Você já tem aula na sala de tape reading com foco em dólar, você já tem lá o professor dando aula e falando sobre tape reading. E também aqui na sala com foco em índices já estão tendo aula, já está lá o Kleber falando aí de possibilidade de compra ou de venda no índice futuro, perfeito? Então fica o convite para vocês, se quiserem esse auxílio aí durante o pregão, fica à vontade. Repetindo, né? É uma plataforma aberta, inclusive para não clientes da corretora, tá ok? Então fique à vontade para acessar e tomara aí que a gente tenha um bom dia de operações, perfeito? Vamos lá. O pessoal está perguntando em relação às operações do estudo de domingo, tá ok? Eu só, acho que em 2 condições eu abortei a operação do estudo, eu sempre escrevo em tudo quanto é rede social, posto um vídeo para avisar todo mundo que, olha, eu não acho essa condição interessante mais, tá ok? Só que eu faço o estudo de domingo há 5 anos, né? Então, 2 vezes que eu abortei em 5 anos eu acho bem pouco, né? E não é a regra, né? A regra é o que está escrito lá, a gente simplesmente executa. Uma coisa só, tá? Eu acredito realmente que operações de swing trade a gente só deve iniciar, de swing trade, não tem nada a ver com day trade que eu estou falando, tá? Operações de swing trade a gente só deve iniciar a partir das 11, tá? Então os pontos que eu determinei passam a valer a partir das 11. Então se eu quero vender no rompimento de 10 e às 11 horas, às 10 horas amanhece a 9h50, deixa cair, tá certo? Se não for voltar não tem problema. E se às 11 horas estiver abaixo dos 10, continuar abaixo dos 10, eu jogo a minha ordem pagando 0,5% de spread. Então eu vou jogar minha ordem a 9,95, tá certo? Se o preço voltar lá e pegar, a gente está vendido. Se o preço cair e for embora sem a gente estar participando, problema dele, tá certo? Eu perco uma operação, uma boa, deixo de fazer uma operação, mas eu não saio da minha estratégia, tá certo? Até porque perder oportunidade no mercado não tem problema. O que a gente não pode é perder nosso dinheiro, tá? Então, a oportunidade que não se enquadra na minha estratégia, eu deixo para lá,
tá? Então, se o mercado abrir com muita força para baixo e os pontos ficarem longe, né, a gente não vai fazer a operação. E no domingo eu vou falar, ó, essa aqui não consegui me pegar porque a hora que o mercado abriu já estava caindo bastante e, enfim, passou do ponto, a gente não pôde pegar. Mas é muito importante sempre esperar até as 11 da manhã para iniciar as operações, tá ok? Semana passada a gente teve exemplo disso com Mag 3, Magnesita, era uma ação que eu tinha separado para compra, deu 10 e pouco da manhã, ela bateu lá em 3,02, a entrada era em 3,01, a gente segurou às 11 horas, ela já estava abaixo disso e desde então começou a cair, tá? Então é muito importante, tá? Vamos lá. Deixa eu falar aqui. Funciona no Windows 10, funciona em qualquer plataforma, tá? No iOS também, enfim. Futuro menos 2,10. Vamos dar uma olhada aqui no índice futuro, né? Ontem eu tinha marcado com o pessoal, o futuro caindo um pouco mais, né? Um ponto importante aqui no gráfico de 60 minutos, olha só, tá? A gente fez uma venda no day trade ontem, aqui nesse rompimento, se eu não me engano, 47,160, né? O nosso alvo estava um pouquinho abaixo dessa linha, uns 200 pontos abaixo dessa linha, e um aluno alertou, olha, tem uma linha de tendência aqui no índice, então pode ser que ele bata aqui e consiga força. Foi exatamente isso que aconteceu, só que hoje já amanheceu perdendo essa linha, né? Ou seja, o rompimento de uma linha de tendência é sempre algo muito traumático, né? Porque você pode dar início no gráfico de 60 uma nova tendência. A tendência que era de alta, o mercado vinha fazendo topos e fundos ascendentes, pode virar de baixa. Fique muito atento quem vai operar índice aqui, tá? Se ele cair até esse ponto, né? Tem mais aí 1,5% de queda. Esse para mim é um suporte muito forte para o mercado, tá? Então muita atenção a esse ponto. E aí, para fazer operações day trade, a gente tem que cair para o gráfico de 5 minutos. Não é esse o foco aqui, tá certo? Mas é o foco lá na minha sala. Então fica o convite para vocês. Ontem a gente fez 2 operações no índice. Imagino que hoje a gente deve operar alguma coisa também, tá? Vamos lá. A gente já falou de CSNA, vamos falar de Mafrig. Bom, pois bem. Mafrig, vamos voltar para o gráfico aqui. Produção, volta aqui para o gráfico, por favor. Então, Mafrig foi uma das que a gente fez uma boa compra aí no passado, né, neste rompimento aqui, para surfar essa onda 3, ela bateu aqui em 100% da onda 3 e é uma que eu quero muito comprar. No estudo de domingo a gente recomendou compra nela no rompimento de 7,01, tá ok? É claro que se o mercado vier para muita correção, ela acaba perdendo essa condição, tá? Mas, de qualquer forma, mesmo perdendo essa condição momentaneamente, da próxima vez que subir e bater nesse rompimento, tendo um bom gerenciamento de risco, a gente vai voltar a pensar em compra de Mafrig, tá ok? Então o ponto é 7,01, acima dessa região, eu acho bem interessante o papel, tá ok? Vamos lá. Você acredita que a Bolsa pode chegar em 38 mil pontos? Eu acho que a Bolsa pode chegar em 38 mil pontos e pode chegar também a 70 mil pontos. É justamente isso que eu imagino, tá? Eu não me importo com isso, tá? Eu tento viver um dia de cada vez, tá? O que eu posso te dizer é o seguinte: daria mais dinheiro para minha estratégia se o mercado rompesse topo e subisse, tá? Se ele vai fazer isso ou não, eu não faço a mínima ideia e vou te contar um segredo: ninguém faz, tá ok? Então tudo que você escuta nesse sentido na verdade, uma grande aposta, tá? Que tem 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Eu prefiro pensar assim: como é que eu vou ganhar dinheiro se a Bolsa chegar a 38 mil pontos e como é que eu vou ganhar dinheiro se o mercado chegar a 58 mil pontos, perfeito? Antes de chegar a 38, você tem suporte em 45, você tem suporte em 45,300, você tem suporte aqui nessa região de 44, você tem suporte aqui em 43, então eu vou vivendo o dia a dia. Se romper tudo isso, pode chegar aos 38 mil pontos e a gente vai fazer de tudo, mas de tudo mesmo, para tentar ganhar o máximo de dinheiro com isso, tá ok? Mas realmente eu não consigo, tá certo? Não consigo fazer esse tipo de projeção tão grande aí, né? E principalmente para baixo, onde eu vejo um monte de suportes com muita facilidade, tá ok? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguns pedidos aqui. Vamos lá, CTIP 3. Bom, CTIP 3 é uma das que eu separei para venda também na semana, tá ok? É o mesmo, assim, um gráfico muito mais difícil do que VEG, tá? Mas é um gráfico também, CTIP 3.
é um gráfico também que, na minha opinião, tem tudo para fazer uma onda 3 para baixo, tá? O difusor já está cruzado para baixo, então é fácil fazer uma projeção aqui de Fibonacci nesse negócio, tá? Então eu vejo aí para ela uma possibilidade de uma queda bem forte, tá? Aqui para um alvo em 28 e 25. Por enquanto ela se segurando aqui nesse ponto, enquanto está aqui eu não quero nada com ela, mas principalmente se cruzar esses 32,54 eu acho que pode abrir uma boa venda. O alvo seria 28,07, o stop acima de 34,03. Provavelmente vai abrir já rompendo esse ponto, aí é o que eu falei. Você vai pegar 32,54, tirar 0,5% e vai jogar sua ordem aqui por volta de 32,30. Se voltar a pegar sua ordem, ótimo. Se cair direto, aí paciência, perde essa oportunidade, mas a gente não vai sair da... da nossa estratégia, tá ok? Vamos lá, falar das ELETs. ELET 3 está uma condição diferente, muito diferente da ELET 6, né? Assim, o gráfico das duas aí nunca tiveram tão diferentes. A ELET 6 foi lá, rompeu o topo anterior, está acima das médias, indica reversão, e a ELET 3 aqui com muito mais dificuldade, né? Não conseguiu romper topo anterior, bateu na média, encontrou resistência, bateu na outra, encontrou suporte e está aqui brigando. Na ELET 3, né, eu acredito muito mais em queda, o gráfico mostra muito mais queda, né, mais do que alta, mas com target muito pequeno, né, então eu não vejo uma boa operação de venda. Eu prefiro que o mercado para as duas, né, ganhe força, porque aí fica aqui um desenho que eu gosto bastante, que é o mesmo desenho que tem BRAP 4, né, que é aquele desenho que a gente depois, né, se tiver aqui um segundo ombro, vai chamar aqui de ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Então eu acho que é bom ficar atento aqui, provavelmente também vai abrir caindo hoje, mas se a partir desse ponto ganhar força, pode vir aqui para uma reversão de tendência. Esse ELET 6, o GECO, tá? É um ponto para mim muito mais interessante, mais relevante, é neste momento um gráfico muito mais legal de se observar do que ELET 3, tá certo? Bom, deixa eu chamar aqui o Ricardo Kim para tentar entender o que está acontecendo com a bolsa, com as bolsas do mundo inteiro, cara. Tá todo mundo caindo e não são só as bolsas, minério, petróleo, né? Pois é a tempestade perfeita aqui. Pois é, André. Bom dia, primeiramente. Realmente lá fora, bolsas caindo forte, Europa caindo quase 3, Estados Unidos caindo 1,5. A gente teve alguns motivos aqui, Europa principalmente, quem está puxando são as mineradoras, como você bem falou, e também as montadoras, né? A gente teve o escândalo ali da Volks caiu 15% e caiu mais 18%. Hoje, a gente tem também a questão dos dirigentes do Fed, né? Ontem, vários discursos falando de um possível aumento de juros para dezembro. Isso aí tende a pressionar os ativos de risco, é o que está acontecendo lá na Europa e nos Estados Unidos. Agora, as commodities em geral também indo muito mal, petróleo para baixo. A gente teve algumas notícias aqui, até que o Irã está evoluindo na questão dos acordos ali para fim das sanções. Isso aí tende a pressionar o preço de petróleo e minério também para baixo. Com isso, a maioria dos emergentes ali, as moedas se desvalorizando com relação ao dólar, é o que está acontecendo hoje. Aqui a gente já viu a abertura do futuro, dólar para cima e índice para baixo, muito em linha do que está acontecendo lá no exterior, André. Bom, muito bom. Eu paro por aqui, às 10 horas vou estar lá na Arena do Investidor, fica o convite para vocês, a hora que o Kim e o Gustavo acabarem aqui a palestra deles, a fala de manhã do call matinal, fique à vontade para acessar, a gente vai estar lá até o final do pregão, aliás, até as 4h30, às 4h30 eu estou aqui de novo para fazer o call de fechamento. Desejo a todos aí um excelente dia de trades e não vá focado em vender, vá focado em seguir o preço, tá certo? Nem sempre o que amanhece caindo continua caindo ao longo do dia. Tá? E nem sempre o que amanhece subindo continua subindo ao longo do dia. Então foque em preço, esqueça o preconceito que muita gente faz de que o mercado tem que cair hoje. Ele já vai amanhecer caindo, lembre-se disso. Um grande abraço, pessoal, bons trades e até amanhã. Kim, contigo. Obrigado, André, bom dia. Bom dia, pessoal. A gente vai iniciar agora a nossa reunião matinal, hoje é dia 22 de setembro, terça-feira. Os principais destaques, como a gente já comentou, essa questão internacional,
mas para agravar ainda mais isso, a gente tem o nosso cenário doméstico, né? A gente tem hoje uma importante questão à noite, que é a votação dos vetos, o governo brigando ali para que os vetos não sejam derrubados, porque isso traria um rombo bem relevante. A gente está falando aqui cerca de 128 bi para os próximos 4 anos se todos os vetos em discussão fossem derrubados. Então, o governo já articulando com as casas para que essa votação seja adiada, a Dilma conversando com o Renan e com o Cunha ontem, até o próprio Cunha comentou que essa votação deveria ser adiada, que os vetos não deveriam ser derrubados, porque não faz nenhum sentido no momento de cortes de despesas você aumentar justamente a despesa do governo. Então todo mundo de olho. A sessão está marcada para as 19 horas, mas provavelmente até lá a gente vai ter muita articulação para que isso seja postergado. A gente tem também a questão da reforma ministerial, talvez fique um pouco mais para frente, porque justamente o foco vai ser nessa questão da votação dos vetos. De qualquer forma, o PMDB não está indicando ninguém, já comentou que não vai indicar ninguém para a nova formulação dos ministérios, e o governo até cogitando ceder o Ministério da Saúde ali para o PMDB, de forma a fortalecer o partido dentro da base aliada e não perder o pouco apoio que ainda tem do PMDB. O Temer já comentou que o mais sensato seria deixar essa reforma um pouco mais para frente, dado que a gente está num momento delicado de todos esses ajustes fiscais e também a votação dos vetos da presidente Dilma. Hoje de manhã também a gente teve IPCA de setembro, IPCA 15 de setembro, a gente teve confiança da indústria, também uma prévia para setembro, e a gente tem mais algumas questões na agenda. Na parte internacional, bolsas caindo bem lá fora. O Gustavo vai comentar ali tanto a questão da Volks na Europa, a gente teve alguns discursos do Fed, mas no geral commodities para baixo, moedas se desvalorizando com relação ao dólar e bolsas para baixo lá fora. Mas para comentar um pouquinho melhor desse cenário, tanto Brasil quanto internacional, eu vou chamar agora o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim. Bom dia a todos. Pois é, tenta motivos de apreensões aqui dentro e também lá fora. Começar pela parte doméstica, que nem a gente comentou. Essa semana a gente teve o mesmo tom das semanas anteriores, parte política bem intensa, e parte de indicadores econômicos continua com aqueles dados que são aquelas chamadas mínimas históricas, dados desapontando. Então a gente teve confiança da indústria hoje, porque é a prévia da FGV, semana que vem ela salta o consolidado, mas de qualquer forma, geralmente a prévia está bem perto do que ela vai anunciar. Ela recuou 2,5%, chegou a 66 pontos, que é o menor nível da série histórica, que começou em 95. Então a confiança da indústria no Brasil nunca teve tão mal. Eles avaliaram a situação atual e o que eles estão vendo de expectativa para frente. Tanto um quanto o outro pioraram, então esse é o dado agora para setembro. Então o dado de setembro acha que a situação atual recuou 1% e a expectativa caiu 4,2%. Então a indústria piorou as expectativas e a avaliação do que está acontecendo agora no país. Por isso sua confiança recuou para menor nível da série histórica. Na parte do IPCA, a gente teve uma variação de 0,39 em setembro, pelo menos nesses primeiros 15 dias de setembro. Foi menor que a taxa de agosto de 0,43, mas ainda deve subir um pouco, né, quando chegar no IPCA de setembro mesmo, no final do mês. O acumulado no ano já está em 7,78%, bem acima da meta do teto da meta de 6,5%. E o acumulado dos últimos 12 meses permaneceu em 9,57%. Os principais contribuidores desse mês foram passagens aéreas, subiram 23%, e gás de botijão subiu 5,34%. PCA, então segue um pouco pressionado. Também deve seguir nos próximos meses, lembrando que a gente então já está em 7,78% e o Focus coloca mais de 9%. Então a gente ainda deve ter um pouquinho de alta nesse ano de 2015. Na parte política, que o Kim resumiu bastante, a parte é essa, que o Lula deve assumir parte da articulação política da Dilma, no sentido de ficar tendo mais viagens para Brasília, permanecer mais lá, tentar intervir um pouco mais e acalmar os ânimos com toda aquela articulação que ele tem, toda aquela gama que ele tem de contatos. Na parte também do governo adiando os vetos, a questão é simples: se os vetos todos forem derrubados, o governo vai ter
vai ter um impacto de 127 bilhões na conta até 2019, o que, segundo a presidente Dilma, palavras próprias dela, o país fica ingovernável do ponto de vista fiscal, seria uma tragédia, na palavra da própria presidente Dilma. Permanecendo então aqui no Brasil, finalizando, a gente tem hoje ainda, a Dilma está em reunião com o ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, e depois à tarde vai com a ministra Cátia Abreu. Agora pela manhã está tendo um seminário importante que está participando o analista da Moody's, o Mauro Leos, o chefe do JP. Um destaque que está acontecendo agora que eu vou passar para vocês é que o chefe o analista da Moody's, ele foi questionado sobre o Brasil ter grau de investimento, o que ele está vendo. Ele falou que está prevendo recessão em 2015 e em 2016 e o Brasil tem condições de permanecer com grau de investimento, segundo as condições atuais dele, segundo acabou de declarar. Então, para quem a gente está sendo bem questionado aqui, o pessoal querendo saber se a gente acha que já perde o que a gente está vendo, a gente sempre reforça isso, que a Fitch está a 2 graus entre a divisão, deve retirar pelo menos 1 grau. Hoje o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, tem um encontro com a Fitch e a Moody's está a 1 grau acima, mas hoje foi mais uma vez uma declaração positiva da Moody's, falando que ainda tem grau de investimento, ainda tem condições econômicas para manter o grau de investimento. Indo para a parte do exterior, a gente teve ontem o escândalo da Volkswagen, não entrando em muitos detalhes, mas eles admitiram que eles usavam um software para burlar o resultado de testes de poluentes em alguns veículos a diesel nos Estados Unidos. Eles vão ter que fazer um recall gigantesco lá, isso vai trazer um prejuízo enorme. E também, hoje pela manhã, o presidente da Volkswagen anunciou que vai se demitiu. Impactou bastante, quem já falou, caiu muitas ações de lá, impactou as diversas montadoras da Europa, Peugeot, Citroën, várias, trouxe um mau humor novo para o mercado. O outro mau humor também veio da parte de ontem, que a gente teve o Lockhart, que é o presidente do Fed de Atlanta, que ele falou que nada poderá deter um aumento de juros em dezembro. Obviamente, é a visão dele, não de toda a casa, mas um ponto importante é que ele falou que a reunião de outubro, que é vista como uma reunião não muito importante, pode ser determinante para os próximos passos. Pode ser que nela eles sinalizem realmente, finalmente, o que eles vão fazer, ou quando eles vão fazer essa primeira elevação da taxa de juros. Um último destaque lá fora foi a fala do presidente da China, que defendeu o jeito como eles estão governando e falou que eles tomaram as medidas necessárias para acalmar os mercados e que eles não vão parar de fazer reformas se precisarem para estabilizar o mercado financeiro do país. E segundo ele, eles estão desarmando os riscos sistêmicos e fazendo com que o país caminhe para uma desaceleração feita de forma correta. Estão fazendo tudo planejadamente. Eu vou devolver agora para o Ricardo Kim. Lembrando que hoje à noite a gente vai ter o PMI industrial da China, que é um dado bem importante e que o mercado com certeza vai acompanhar e vai repercutir bastante amanhã. Com você, Ricardo. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelas informações. Passando aqui para a parte de empresas, noticiário fraco, mas tem alguns destaques aqui, começando com a Caixa Econômica Federal, que vai aumentar os juros imobiliários. Aqui a motivação para esse aumento, de acordo com a empresa, foi a recente escalada da taxa Selic. Então, os juros vão aumentar cerca de 0,3 pontos percentuais a 0,5 pontos percentuais a partir de 1º de outubro, mas os programas como Minha Casa Minha Vida não sofrerão alteração, então vamos ficar de olho nesse aumento de juros imobiliários. Mais uma notícia negativa para o setor de real estate, que já vem sofrendo bastante com todo esse panorama macro que a gente enfrenta. Indo aqui para a CSN, a Fitch rebaixou o rating da empresa, foram 2 graus de rebaixamento, indo de BB para BB+, a empresa já era grau especulativo. De acordo com a Fitch, a CSN teria que vender cerca de 4 bi em ativos para os próximos 2 anos para melhorar a situação financeira. Lembrando que a CSN está extremamente endividada, cerca de 5,7 vezes dívida líquida sobre geração operacional de caixa, um equacionamento de dívida bem difícil, sendo que o setor anda bem mal na parte de venda de aços para montadoras e também para a indústria. A gente já sabe toda essa dinâmica e, de novo, a gente não recomenda exposição para siderúrgicas, principalmente depois dessa recente alta. Bom, passando aqui para a parte de fluxo aqui na XP ontem, os principais destaques foram os locais terminando net vendidos em cerca de 50 bilhões de reais, destaque na compra para Fibria, JBS, Petro, Lojas Renner e Souza Cruz, destaque na venda para Itaú, Klabin
Vivit e Petro. Os estrangeiros terminaram net comprados em cerca de 32 milhões de reais. Destaque na compra para JBS, Equatorial, Tractibel e MRV. Destaque na venda para UGPA, Itaú, PSSA, Bradesco e Croton. Esses foram os destaques aqui de fluxo na XP. O comentário da nossa mesa de aluguel, mesa de BTC, é que lojas americanas continua bastante demandada, difícil de encontrar aluguel. Além disso, a gente tem Uzi Minas e CSN, já há algum tempo bem demandada essa parte de siderúrgicas, e continua a história de OIBR, com toda aquela questão da conversão de PN em ON. A gente está tendo bastante recall, onde os doadores eles pedem de volta as ações que eles doaram. Isso aí faz com que os tomadores eles corram para zerar a posição e tem um efeito ali, um fluxo de compra, por isso que tem nos últimos dias o IBR esticado sem muito fundamento. Tá? Então esses foram os principais destaques aqui da nossa reunião matinal. Lembrando que com toda essa piora política, a gente tem a votação dos vetos, uma piora internacional, a gente tem a questão do Fed podendo aumentar juros em dezembro, a gente continua cético ali com a bolsa como um todo, o nível de valuation na média ali, mas você tem muito espaço para downside, né? O risco para queda ali tem muitos riscos, mais riscos para queda do que alguns triggers de alta muito claros. Então, de novo, essa questão política e econômica e mais o Fed e ambiente lá fora piorando, o crescimento global. Então, de novo, proteção para renda variável, nossa mesa de produtos estruturados que é muito forte. A gente tem trabalhado muito na nossa base de clientes para fazer a FENSE ou qualquer outra proteção em derivativos para sua carteira de renda variável, tá? Bom, pessoal, a gente se encontra daqui a pouco na Batalha do Século 11h30. Vamos comentar um pouquinho mais de fundamento, nosso cenário e também a questão técnica e tirar algumas dúvidas dos demais papéis ali na bolsa, tá, pessoal? Então, essa foi a nossa reunião matinal de hoje. A gente se vê daqui a pouquinho. Bom dia e bons negócios para todo mundo.